Próximo orador inscrito, permutando, Ivan Valente. São Paulo. Soma os três. Vettur? Presidente, queria só que fosse acrescentado o meu tempo de líder. Acrescentar o tempo de líder e o tempo das comunicações. Quero começar, senhor presidente, falando sobre o que está ocorrendo na Venezuela e deixar aqui o nosso pronunciamento registrado. O problema Leopoldo Lopes e a volta do golpismo na Venezuela. A imprensa brasileira, ela, em todos esses anos, da época bolivariana, talvez nós não tenhamos encontrado um único artigo, um articulista que fosse defender o que se passa na Venezuela e, por maioria, tem decidido, por eleições abertas, livres e limpas, tem defendido manter Hugo Chávez no poder e agora Nicolás Maduro. E mais, se existe uma disputa na Venezuela, ela é legítima, porque a Venezuela foi governada por títeres dos Estados Unidos durante décadas, utilizando o petróleo venezuelano para gastar nos grandes malls de Miami, né? O petróleo, a riqueza venezuelana, com uma corrupção total. Quando Hugo Chávez chegou ao poder, eles tentaram um golpe em 92, que foi resgatado pelo povo venezuelano, Hugo Chávez, 2 dias depois. Quem quiser conhecer essa história, assista A Revolução Não Será Televisionada, gravada por cineastas noruegueses que estavam presentes no Palácio Viraflores. E por isso, hoje, aparece novamente um novo líder, não é mais Henrique Capriles, que também participou da tentativa de golpe, assim como esse, Leopoldo Lopes. Só que agora, incentivado pelos Estados Unidos e pelo golpismo, frente à inflação alta e diversos problemas que ocorrem na Venezuela, depois de uma eleição limpa em que Nicolás Maduro foi confirmado, eles vão para as ruas e só se mostram, inclusive, as manifestações da oposição, não as da situação, não os que apoiam o governo bolivariano. Por isso, a tentativa de golpe está clara e é alimentada pelos Estados Unidos da América. Digo mais, o próprio Henrique Capriles, sabendo que na Venezuela democrática existe uma coisa chamada referendo revogatório no meio do mandato, prefere esperar o plebiscito pelo referendo revogatório, para depois sim tentar mudar o governo, legitimamente. Esses não, milícias armadas, tentativa de golpe com mortes e alimentada pela imprensa internacional e a nossa nativa, entendeu? Para demonizar a Venezuela, assim como se demoniza o Irã, e nós fomos uma comissão de 4 parlamentares ao Irã, Eduardo Suplicy, Valdir Raup e Edson Santos, com esse deputado, e a semana que vem faremos um balanço dessa viagem, para saber, para conhecer o que é a política do Irã. A mesma coisa. Por isso, senhor presidente, quero dizer que o próprio Henrique Capriles rejeita a atitude golpista do ex-prefeito do município de Chacal, Leopoldo Lopes, que age amando inclusive do líder colombiano Álvaro Uribe, de extrema direita na Colômbia. Por isso, nós queremos dizer que os próprios analistas da BBC Brasil colocaram: Leopoldo é um problema. A habilidade de Leopoldo Lopes em prometer rupturas entre aliados políticos também foi destacada com preocupação por um conselheiro político da Embaixada dos Estados Unidos em Caracas. Um documento classificado em 2009, vazado pelo Wikileaks, Robin Meyer qualificou Lopes como uma figura divisora da oposição, arrogante, vingativo e sedento de poder. Esse está sendo ungido como o novo líder da Venezuela, está preso nesse momento. A democracia precisa vigir na Venezuela, o povo precisa decidir. Por isso, nosso apoio à legitimidade, à legalidade e o avanço das conquistas democráticas na Venezuela. Aqui o nosso depoimento. Senhor presidente, senhores deputados, não poderia também deixar de tratar, na minha fala como líder, do que ocorreu com a tentativa de criminalização dos movimentos sociais e do pessoal, particularmente no Rio de Janeiro,
através de emissoras de televisão como a Rede Globo e o jornal O Globo e a revista Veja, que foi duramente desmentido, desmoralizadas pela tentativa de ligação do PSOL com os black blocs, atingindo particularmente o nosso deputado, que teve 28% dos votos do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Nós fizemos um ato de repúdio a essa manipulação no Rio de Janeiro, na segunda-feira, um sucesso absoluto, milhares de manifestações nas redes sociais, inclusive dirigidas contra o Globo, fizeram com que ele fizesse 2 editoriais. O Globo deve desculpas a Marcelo Freixo e ao PSOL. E é isso que ele deveria fazer, sabendo que ele manipulou informações de um advogado ligado às milícias para tentar vincular o PSOL àquilo que não é a sua tática. A nossa tática é movimento de massas, claro, aberto, programático, ideológico, com bandeiras, sim, bandeiras do PSOL, entende? E nenhuma ligação com setores minoritários, violentos, que não têm proposta, que não têm projeto político. O PSOL, pelo contrário, entende que é possível que através deles se tenta criminalizar os movimentos sociais. E é o que está acontecendo aqui no Congresso Nacional, com a lei antiterror. O senhor Romero Jucá e outros que embarcam nessa lenga-lenga. O que se quer é evitar que novamente o povo vá às ruas com uma plataforma de lutas legítima, eleita pela 10% do PIB para a educação, resgate do SUS, tarifa zero, reforma urbana, reforma política com financiamento público exclusivo de campanha e fim da corrupção. E aproveito para dizer, inclusive, que os tucanos, que ontem teve a renúncia do seu ex-presidente nacional, Eduardo Azeredo, para se livrar e afastar de Aécio Neves, mas para se livrar do processo do mensalão. Aliás, a mídia cobriu pouco isso, porque os tucanos estão enrolados em São Paulo com a Alstom e a Siemens nos 3 mandatos de governador, Alckmin, Serra e Mário Covas, vejam vocês, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Por isso, nós queremos dessa tribuna dizer o seguinte: o Brasil precisa voltar para os trilhos. O Congresso precisa ter outra agenda positiva, agenda da reforma política, agenda da auditoria da dívida pública, agenda, sim, de cumprir os 10% do PIB que o PNE está voltando para cá, agenda da reforma urbana e não a criminalização dos movimentos sociais. E me desculpe a presidente Dilma, que está preocupada com os mascarados, entende? Ora, senhora, dando satisfações para a mídia no ano eleitoral. Inadmissível que a presidência da República baixe ao nível de falar, não é democrático o mascarado. Daqui a pouco nós estamos no Carnaval, no Rio de Janeiro, e aí... É impossível que milhões de brasileiros no Brasil inteiro tenham que tirar a máscara porque é proibido ter máscara. Ou numa manifestação simbolizar alguma coisa, ou proibir que um partido leve uma bandeira porque isso é um bastão, é uma arma. Isso é ridículo. Nós, os mesmos que apoiam a rebelião na Ucrânia com coquetéis Molotov, entendeu? Com escudos, e na Venezuela apoiam, aqui não pode haver manifestação, não pode haver enfrentamento político e defesa de reivindicações. Nós temos que aprender a conviver com a democracia sem violência, mas nós não vamos impedir a luta de classes, nem a disputas de projetos na sociedade brasileira dessa forma. Em nome do Estado de Direito, da democracia e da liberdade de imprensa, não a liberdade dos meios de comunicação, a liberdade do povo brasileiro se manifestar em primeiro lugar. Senhor presidente.